Olá, pessoal, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho mais, né? A live está marcada para as 8 horas e vamos aguardar as pessoas entrarem, né? Para a gente começar a nossa live aí. Argene, de boa noite. Muito obrigada para a Irani também, que está entrando aqui. Muito obrigada, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente poder iniciar nossa live. Nefer Shaddai, também muito obrigada. Rita, boa noite a todos. Oi, Argenide. Isso aí, Adriana também, boa noite, Adriana. Never Shaddai, olá, muito obrigada. Dragrazi, acho que é isso. Adriana, boa noite. Olha, Irani, direto de Mato Grosso, Cuiabá. Muito legal, Irani. Obrigada pela sua participação. A Fátima, Alexandre. Olha só, um montão de gente aí participando. Muito obrigada pela participação de todos, pela audiência mais ou menos aqui na nossa live. Hoje a gente vai ter um convidado super especial para participar aqui com a gente. Vocês vão ver já já. Guarde aí um minutinho. Ó, só mais um minutinho. Dando aí 8 horas a gente começa, tá bom? Júri Prado também, a Thelma, oi Thelma, falando do Rio, que eu já sei, a Fátima de Castro, boa noite. Ilanilze, também boa noite. O John Lennon aí, Felipe, boa noite a todos vocês, muito obrigada aí pela participação. Mais uma vez estamos juntos aqui na nossa live, né? Bom, deu 20 horas aí, né? Vamos então começar a nossa live de hoje. Titinha, muito obrigada também, boa noite. Bem, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, né? Tá aí em alta hoje, que é sobre aí os relacionamentos na pandemia, na pós-pandemia, né? Irani, muito bom, né? Você vê que é com o Oswaldo, a gente vai trocar boas ideias aqui hoje, você vai ver só. Ele já tá aí, já entrou que eu sei, tá aguardando a gente. Mas olha só, então o tema de hoje da nossa live são os relacionamentos pós-pandemia. Como é que será que vai ser, hein? Né? Será que dá pra gente fazer uma projeção disso, né? Então, relacionamentos pós-pandemia, da conquista até o comportamento mesmo efetivo dentro das relações. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Eu preparei aqui uma pequena introdução, né? Jailson entrou aí, Ismael também, boa noite. Minha mãe já entrou também, boa noite. Afa, boa noite a todos. Então vamos lá, né? Esse período aí da quarentena foi um período aí forçado de convivência entre os casais, né? Nessa quarentena. E representou aí uma prova de fogo para muitos relacionamentos. A gente sabe disso. Vocês, por exemplo, também, né? Devem estar aí passando por uma prova e tanto, né? E 1/3 dos relacionamentos aí, segundo uma pesquisa relatada pelo Instituto do Casal aqui no Brasil, mostrou que pelo menos 1/3 desses casais relata uma briga por semana no decorrer aí desse período da quarentena. Um outro cenário lá na França mostrou que 72% dos pedidos de divórcio foram por causa das redes sociais. Claro, né? É um período em que as pessoas estão em casa e mais do que nunca acionaram as redes sociais, né? As lives mesmo ficaram super em altas, né? A traição passou a ocorrer de uma forma muito mais rápida, ou seja, aquele restaurante romântico foi substituído pelo drive-thru. A revista Veja, de algumas semanas atrás, trouxe uma matéria que mostrou um aumento de 150% da quantidade de homens casados cadastrados em aplicativos de relacionamento no período de março a junho desse ano aqui, em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, olha só, diante aí desse novo cenário, as pessoas passaram a conhecer, a viver novas formas de se conquistar, de se relacionar e trair também.
Então, será que a gente pode projetar os relacionamentos para pós-pandemia por conta desse novo cenário que se instalou com a pandemia? Então é por esse motivo que hoje eu convidei aqui uma pessoa que para mim tem uma grande importância na minha vida profissional. Ele foi meu professor e é por causa dele que hoje, né, eu trabalho na área da sexualidade. Acho que eu já contei em muitas lives a respeito disso, deste professor, e esse professor é o Dr. Oswaldo Martins Rodrigues Júnior, que hoje estará aqui com a gente. E eu vou falar um pouquinho o currículo dele, que é tão extenso. Eu espremi, tá? Mas ele tem um currículo imenso, assim. Eu disse sempre que ele é uma biblioteca ambulante, gente, porque ele tem muito conhecimento, estuda muito. Ele, na verdade, já é psicólogo e psicoterapeuta sexual há 36 anos, né? Ele me deu aula na Universidade de São Marcos e foi aí que eu conheci dei os primeiros passos na área da sexualidade, foi por causa dele. Ele é fundador e diretor do Instituto Paulista de Sexualidade, onde faz tratamento de disfunções sexuais e também de inadequações sexuais de casal. Ele é mestre em psicologia social pela PUC em São Paulo. Ele é autor somente de 58 livros sobre psicologia e sexualidade, sendo que desses 58, 18 são em espanhol. Ele é autor de 32 capítulos em livros de psicologia, medicina e sexualidade. Então eu vou chamar agora o Oswaldo para poder conversar com a gente um pouquinho. Vamos lá, vamos aguardar. Olá! Como vai, Oswaldo? Boa noite! Que prazer imenso ter você aqui comigo nessa live. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, conversando sobre coisas que parece que consideramos importantes, porque o mundo está numa mudança especial nessas épocas. E não é só na nossa cidade, no nosso país, o mundo está em mudança. É verdade, sem dúvida. E eu não podia convidar uma pessoa com tanto conhecimento na área que a gente estuda quanto você, né? Estava dizendo que eu sempre achei você uma pessoa assim, uma biblioteca ambulante, né? Que os livros estão na sua cabeça. Então, hoje eu quero primeiramente, não seja modesto, eu quero primeiramente lhe agradecer pela participação de estar aqui com a gente. E eu queria, você viu aí, não sei se você chegou a ouvir um pouquinho da introdução que eu fiz, né? Muito rapidamente a respeito desse momento que a gente vive. E eu gostaria então de iniciar conhecendo um pouco do teu parecer em relação ao que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia, em termos de relacionamentos, né? Relacionamentos afetivos e sexuais, e também saber se a gente pode fazer uma projeção a partir desse cenário atual para os relacionamentos pós-pandemia. Tanto do como as pessoas vão passar a conquistar as outras, como o relacionamento propriamente estabelecido. Vamos lá, quero conhecer um pouco o teu parecer. Bom, eu tenho que pensar como que nós conseguimos observar as pessoas e as mudanças das pessoas. Nós dois sabemos que assim, mudanças podem exigir um longo período de manutenção do novo comportamento e com alguma coisa que valide esse comportamento, que seja bom, seja positivo para essa pessoa. Você contou algumas coisas que produziram o que eu vou chamar assim de adaptações, ou pelo menos tentativas de adaptações. Algumas pessoas já tinham um projeto de vida, já tinham um mecanismo a ser buscado, que implicava que eles estão usando esse momento pandêmico, esse momento de quarentena, e que eu não acho que a gente vai sair tão cedo, mas que tem um mecanismo de, assim, bom, eu vou tentar me adaptar com o que eu tenho agora. Mas talvez essa adaptação diga respeito ao que eles sempre já foram, mas talvez eles não queiram continuar sendo assim ou usar esses mecanismos. Explico. Quando nós falamos de comportamento sexual, é bem mais provável que nós, assim, aprendamos, desenvolvamos um comportamento
mais estereotipado no final da puberdade e adolescência, quer dizer, de 15 a 20 anos de idade, e depois a gente tende a repetir esse comportamento ao longo da vida. Quando não podemos repetir esse comportamento, nós tentamos fazer adaptações. Nós hoje já sabemos assim que muitas pessoas não conseguem se adaptar. E normalmente as pessoas que não conseguem se adaptar, mesmo sendo obrigadas ou não tendo alternativas, elas incorrem naquilo que são patologias. Então nós vamos ter uma série de diagnósticos, porque uma faz assim, outra faz assim, porque estão tentando fazer a mesma coisa, querendo um resultado diferente, ou seja, não saem do lugar. Então, é mais possível que nós tenhamos um grupo de pessoas que, ao tentar fazer essas modificações nesse período, assim que as coisas possam retornar ao cotidiano anterior, elas tentem fazer isso muito rapidamente. Por quê? Porque aquilo é mais seguro, é mais conhecido, parece ser uma vantagem. Parece que gastam menos energia, sendo que gastaram um monte de energia durante esses meses todos tentando fazer alguma coisa diferente. Se já aprenderam, já deviam continuar, talvez valha a pena. Mas você me alertou que tem uma série de pesquisas demonstrando que existem pessoas em situações negativas. Casais que brigam a mais, ou talvez estejam percebendo que agora brigam, porque afinal de contas convivem muito mais. Uma boa parte das pessoas, bom, nós da área da psicologia podemos ficar em casa 24 horas por dia no atual cenário, né? Eu atendo meus pacientes o dia inteiro no vídeo. Isso aí, isso aí. Quer dizer, fica assim, tipo, ficar 24 horas por dia em casa. Então, a gente sai meia hora, vai ao supermercado, à padaria, volta. Aprendi uma coisa. Quer dizer, eu e a Carla, você sabe que eu sou casado com uma Carla, né? Sim, sim, claro. Eu acho que nós depreendemos uma coisa essa semana. Que o mecanismo que nós usamos esses meses todos realmente foi um mecanismo que permitiu que a gente não contraísse nem chegasse perto desse vírus. Porque nós não temos sinais de termos sido contaminados, mas a gente ficou em casa. Sim, mas trabalhamos demais. Além do que, se nós lembrarmos que assim, nós sempre tivemos aqueles 10 minutinhos para ir tomar um café, íamos receber o paciente ali, toma um cafezinho, tem mais 2, 3 minutos enquanto conversamos, nós nos movemos. Hoje como é que é? No horário correto, o paciente é lá, tô aqui. Ok, também estou, vamos lá. Hoje nós usamos mais o tempo. Mas eu queria referir essa história de permanecermos mais tempo juntos. É mais provável que então nós estejamos percebendo as rusgas que o dia a dia traz. Por quê? De repente, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu prefiro aquilo outro. Nem sempre dá para a gente escolher algumas coisas hoje em dia, né? Nós não vamos no restaurante, pegamos um menu e tipo, poxa, o que eu vou jantar hoje? Eu acho que hoje eu vou querer uma coisa diferente. Bom, nós vamos ter que comer alguma coisa que já tenhamos comprado para poder fazer e a coisa começa a ficar restrita. Não, eu vou pedir para o meu restaurante preferido que eles fazem delivery. Bom, vai chegar em 50 minutos. Caramba! Nós tivemos que aprender a suportar mais frustração do que antes. Mas nem todo mundo é assim. Aqueles que não souberam suportar mínimas frustrações, provavelmente andaram notando essas rusgas, essas brigas, essas discussões em maior número que antes, mesmo que seja o mesmo número. Mas assim, aquilo ficou mais notável. Isso traz um peso negativo importante. Afinal de contas, nós estamos brigando muito. Acho que não nos amamos mais. Bem, amar uma pessoa não tem nada a ver com não brigar com uma pessoa, porque se a briga, a discussão tiver uma função, inclusive para resolver problemas, nós temos que brigar. Mesmo com a pessoa que a gente mais deseje, goste, ame, com quem nós pretendemos ficar a vida toda, ou seja, a discussão pode ter funções importantes para resolver problemas. Então, esses que talvez reclamem, sejam diferentes daqueles que estão aprendendo que com a discussão crescem, porque
encontram outras formas de solucionar problemas. Problemas do dia a dia que muita gente sempre teve. Também sei de outra coisa. Vários dos problemas que existiam, talvez não existam nessa situação de convívio diário. Eu tenho percebido com casais que eu tenho atendido, e é mesmo com os clientes que eu atendo sozinho, mas refiro aos casais, que vários deles estão aprendendo várias coisas interessantes. Então, pensava, esses vão guardar essas coisas aprendidas para depois? Se elas estão fazendo um efeito positivo importante para a vida deles, mais provavelmente. Se não tiver, eles não vão guardar esses ganhos. Nós dois sabemos, assim, durante um processo terapêutico, e muitas vezes nós temos que lembrar aos nossos pacientes, olha, demora um tempo, precisamos desse tempo. Por quê? Porque com o tempo nós podemos validar que aquela mudança foi boa, foi verdadeira. Então, espera um pouquinho. Será que esses meses são o suficiente? Porque esses meses são sob sofrimento, ou seja, eu tenho pacientes que literalmente têm medo de sair de casa, mas medo chega até o pavor. Outros têm um medo, mas um medo assim, bom, olha, eu posso organizar minha vida aqui e vou ficar aqui. Quer dizer, não está sentindo que está perdendo grande coisa. Também conheço pessoas que assim que se instalou o negócio, tipo, vamos ter que ficar em casa. Os sujeitos tinham a sua chácara, principalmente a chácara, porque a praia tem outro problema. A praia, as pessoas vão ter que andar na rua do mesmo jeito. Mas tem aquela chácara isolada. Aí eles vão para lá e começam a ver um monte de coisas, e fazer um monte de coisas, porque aí podem fazer e estar ao ar livre, ter atividades físicas. Talvez eles se adaptem a uma nova vida e não queiram voltar para a cidade grande. Eu estou tentando pensar nas alternativas, porque aqui comecei a imaginar assim, e se nós tivermos pessoas que realmente começam a discutir, brigar, e na hora daquela discussão, o sujeito fica emburrado e pega o celular e aí assim, vai lá para... eu vou pegar uma rede social aqui dessas aí, assim, e vou começar a manter contatos. Essa pessoa está fugindo do embate, que poderia ser produtivo, inclusive eu estou vendo pessoas que estão fazendo esses embates produtivos, mas nesse mecanismo de fuga, essa pessoa possivelmente crie mais problemas para depois. Porque, veja, se essa pessoa está ainda em casa e pretende ficar em casa mais tempo, ela está entrando em contato com outra pessoa e está prometendo o quê? Exato. Ou seja, vai fazer o quê? Quando? Não, amanhã. Não, amanhã não dá porque ainda não pode sair ainda. Ih, morreu mais gente hoje. Espera aí, vamos esperar. E disseram que está estável, mas está estável com um monte de gente morrendo. Ou seja, espera um pouquinho. E nós dois sabemos também que esse é um argumento muito utilizado por aqueles, principalmente homens, né, casados, que mantêm relacionamentos extraconjugais e fazem as promessas para o relacionamento extraconjugal. Não, olha, é que o casamento em casa não está dando certo, eu vou me separar. Estou só esperando a hora certa. 10 anos depois. Exato. Eu já tive pacientes que contaram histórias assim, tipo, 10 anos esperando o sujeito. Não, logo eu decido. Tipo, E, Oswaldo, dentro dessa linha que você está falando, né, de talvez as coisas meio que se manterem, né, pós-pandemia, o que a gente vê? Que somente mudou um pouco o tipo de desculpa, porque antes quem tinha um relacionamento extraconjugal, né, ele podia dar desculpa de uma reunião, uma viagem, qualquer coisa do tipo. E hoje a desculpa está sendo assim, olha, posso ir para você até o supermercado se você quiser te comprar algumas coisas, e aí, né, vai para uma coisinha rápida, um drive-thru, por exemplo, coisa desse tipo. Então, isso daí tá tendo que ter uma maquiada diferente também, né? Alguns até estão indo para um motel. Mais rapidamente, mas porque os motéis estiveram abertos o tempo todo. Aliás, os hotéis estiveram abertos o tempo todo. Eles nunca foram proibidos de fechar. Por quê? De toda maneira,
de toda maneira, sejamos sinceros, né? Os motéis, por exemplo, eu acho que eles mantêm uma higiene, incluindo usar hipoclorito de sódio para limpar as superfícies, desde sempre, coisa que hotel 5 estrelas não faz. Não tem. É verdade, é verdade. Mas assim, Então, você acha assim, que. Desculpa, pode completar. então, Desculpa. alguns estão dando essa saída, sim. E veja, nessas últimas poucas semanas, começaram a dar umas saídas para fazer mais coisas. Mais coisas como dizer que vai fazer mais coisas. Não, porque agora podemos. Eu vou correr ali na avenida e até marcam de correr às 6 da manhã, não é? Ah, normal. Aí eu ouço alguns contarem assim: é que eu não consigo correr com máscara. Eu fico pensando, o seu cirurgião numa cirurgia, espero que ele não pense igual, porque passar horas em cima de uma cirurgia com máscara, né? Só que É, eu fiquei imaginando, por que ele não quer correr com máscara? Porque as pessoas se reconhecem o rosto inteiro. Nós estamos acostumados com isso. Talvez o local de corrida também fosse um local de paquera. E eu percebi que os locais de corrida sim. voltaram a toda. E as pessoas estão indo e voltando, passando um na cara do outro do mesmo jeito que antes. Mais Você da acha que metade está dessa com máscara. medida, você acha que dessa medida uma nova forma de conquista pode se estabelecer pós-pandemia, por exemplo, nisso, ou realmente isso já era algo que existia mesmo? Como é que é? Não, para esses já também existia. Como, por exemplo, ir para locais onde é mais fácil de encontrar pessoas hoje em dia. Mas tem outra Sim. coisa que eu tenho percebido, né? Eu comecei a perceber, até mesmo vendo o noticiário da televisão, que até as jornalistas estão arrumando mais os olhos, né? Pintando mais os olhos, fazendo uma maquiagem na parte visível. Aí pensei, caramba, quer dizer que as pessoas estão andando na rua, estão vendo o quê? Provavelmente Olhos. comecem a prestar mais atenção nos olhos, perceber como é que a gente prejulga que a pessoa está sorrindo só com os olhos. E fiquei imaginando, nós estamos aprendendo a fazer com igual mulheres no Oriente Médio, muçulmano. É. Pode ser, caramba. Pode ser. Mas será que já estão assim? Eu não sei porque eu não tenho ouvido tantos relatos no consultório, porque afinal de contas, nós temos aquela coisa, nós atendemos algumas pessoas todos os dias, durante todas as semanas, nós vamos só podendo substituir uma ou outra quando uma sai, entra outra. Não é É. tão. Nós não vemos tantas pessoas diferentes ao longo de poucas semanas. Mas eu tenho a impressão que provavelmente daqui a alguns meses a gente vai começar a ouvir exatamente a descrição sobre como é que estão olhando as pessoas, o que chama atenção nas pessoas. Talvez as pessoas comecem a se vestir diferente para chamar mais atenção fisicamente com roupas diferentes do que era antes. Uhum, uhum. E, por exemplo, a gente vê que nesse período todo, Oswaldo, quem é solteiro ficou mais prejudicado, sei que a gente pode dizer assim, do que quem está num relacionamento, né? E só que assim, muitos entravam nos aplicativos, né, de relacionamento para poder tentar dar um match aí com alguém, né, e encontrar daqui a pouco, para poder até mesmo encontrar uma parceria, por que não, mais estável, enfim. Isso não deixava de ser uma forma de conquistar. Mas também ir para um boteco, tomar um chopinho, bater um papo, flertar, todas essas coisas também faziam parte. Você acha que com pós-pandemia, essa questão da conquista, a gente pode tentar projetar algo diferente ou algo ou as coisas podem se conservar da mesma maneira Então, depois desse período aí que a gente está? é que eu compreendo que, a princípio, a maioria vai tentar fazer a mesma coisa de antes, por ser mais conhecido, ser mais seguro. Inclusive, porque, no mínimo, sabe como as coisas funcionavam ou não funcionavam. Eu tenho percebido alguns pacientes solteiros, ou mesmo alguns que têm algum relacionamento, mas sempre mantiveram o hábito de ter relacionamentos em paralelo, inclusive usando os aplicativos de buscas sexuais mais Relacionamento. diretas.
de relacionamentos mais diretos, né? É, Aham, é. continuarem a tentar manter, achar pessoas. Não, olha, essa aqui bate comigo. Porém, não estão saindo. Mesmo porque fica um É. pouco complicado. Sair para onde? Inclusive encontrar alguém que a gente não conhece. A maior parte das pessoas sempre marcava um local público para minimamente conhecer, pelo menos ver a cara, para depois dizer se sim ou não, né? Uhum, uhum. Então, me parece que alguns estão mantendo o ritmo de tentativa de conquista pelos aplicativos, mas não estão acelerados quanto antes. Sejam os solteiros ou aqueles que sempre Sim. consideraram o mecanismo moral de poder ter relacionamentos em paralelo. Mas eu acho que sim, vamos ter uma percentagem, é que aí é só jogar, né? Mas É, só jogar. É. uma percentagem pequena, porém, essas pessoas provavelmente vão aparecer, vão falar, que vão se adaptar às novas realidades e buscar novos comportamentos. Esses novos comportamentos, eu comecei a contar para você que eu estava olhando. Bom, daqui da janela eu vejo a rua de toda maneira, eu vejo as pessoas andarem e fico tentando compreender como é que elas estão fazendo hoje. Eu percebo, por exemplo, que nos últimos meses as pessoas que vão e vêm aqui no bairro, desde sempre, os prestadores de serviço chegam de manhã e saem no final da tarde. Mas eles começaram a andar no meio da rua, não nas calçadas. Ou seja, a calçada parece ser aquele local onde é possível que eu cruze alguém e eu esteja respirando o que o outro respirou a 2 palmos de distância. Então eu vou andar na rua. E aí imaginei, isso faz com que nós não, não nos aproximemos tanto das outras pessoas. Então, um mecanismo de paquera vai exigir que uma linguagem corporal maior, quer dizer, do corpo todo, seja mais importante do que só o rosto quando nós estamos passando perto da outra pessoa, cruzando a outra pessoa e a 2 palmos estamos olhando a outra pessoa. E então, talvez a linguagem corporal do corpo inteiro seja algo mais importante. E fico pensando o quanto que algumas culturas sempre validaram isso mais do que a nossa advinda da Europa. A nossa advinda da Europa valoriza muito o rosto. Né? Foto 3x4. Aham. Se, no, se nós pegarmos pinturas chinesas históricas, mesmo japonesas, eles só pintavam o corpo inteiro. Aham. Caramba, será que outras culturas, então, têm outra maneira de paquerar? Tá, eu já tive na China, assim, né? Mas assim, não pude observar tanto assim. Porque quando nós vamos para um congresso, primeiro É. a gente passa o maior tempo dentro do Dentro do congresso, né? Congresso. É. Para que nós vamos lá? Mas, então, assim, algumas coisas interessantes dizem respeito a um mecanismo cultural. Talvez nós estejamos num mecanismo cultural diferente, moldando possivelmente relacionamentos interpessoais de maneira cultural. E isso pode ser mais importante do que essas necessidades pessoais, ou até mesmo os comportamentos pessoais de paquera, de relacionamento interpessoal. Porque se o grupo cultural produzir novas regras, as pessoas vão aprender novas regras porque tem que usar as novas regras. Nós não Uhum. sabemos o quanto muitas vezes para auxiliar alguém a sair de um problema sexual, nós tínhamos que nos debater com o que ela aprendeu. Aprendeu em termos de regras sociais, pelas instituições sociais, É. escola, religião, o grupo do clube, da família. A Puxa vida. família. Só que agora, a família está onde? Há algumas, não, há mais de um mês, um desses amigos de infância postou lá numa rede social assim, que achava um absurdo não poder ter festas. Além do que, assim, ele mesmo não tinha importância para ele, porque ele não fazia festas. E um outro amigo em comum questionou assim,
Mas não tem nem reunião de família? Não, mas reunião de família não conta como festa. Aí o outro ainda perguntou, por que você está tendo reunião de família? Ah, todo fim de semana. Então, quantas pessoas? Não, minha família é grande, são 5 grupos, assim, a gente junta 40, 50 pessoas no fim de semana. Você está fazendo uma festa, meu caro. E está fazendo uma festa trazendo gente de um monte de lugar. Aí fiquei pensando, quer dizer, algumas pessoas usam a compreensão de um conceito de maneira diferente, mas outras não. A maior parte começou a ter um isolamento e tem contato com as famílias através do mesmo meio que nós estamos conversando hoje. Sim, Talvez esse meio se torne muito mais afetivo do que jamais foi. Sem dúvida. E eu estava pensando num paciente que contou algo semelhante. Na verdade, já há vários meses. Ele, de repente, ele se propôs a ficar mais ou menos isolado. Ele tem pais bem idosos, com problemas de saúde. Ele pensava, puxa vida, eu vou me cuidar, porque se eu por acaso me infectar e depois, nossa, acontece, mas eu não quero. E ele tem uma criança pequena em casa, de 1 ano, sei lá, 2 anos. E aí ele, passando horas sozinho em casa, ele começou a localizar os amigos dele, músicos que estão espalhados pelo mundo aí. Eles montaram uma reunião virtual e tocaram uma música juntos, cada um com seu instrumento, e um morando lá onde, não sei aonde, não sei das quantas, ou seja, ele contou contente, caramba, eu nunca pensei que eu fosse usar esse mecanismo de uma maneira tão boa, porque eu estava conversando com amigos que fazia anos que eu não conversava, e passamos horas ali conversando. Assim, gente, eles só não estão bebendo juntos no mesmo ambiente, mas cada um no seu ambiente. Criou então, uma nova forma, né, de estar junto com o outro, né? Afetiva. Sabe que eu queria só aproveitar aqui, tem uma pessoa que mandou um comentário e eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para ele. Assim, é o Oliveira 120856. Ele diz assim: para mim, nesse período da quarentena, deu tudo errado. Perdi o emprego, separei também e estou sem rumo. Olha só. Como mostrar para ele uma boa perspectiva dentro desse cenário que ele está vivendo, Oswaldo? Pois é. Se essa circunstância que nós estamos vivendo se associou, nem quero dizer, nem vou pensar assim, mas isso causou todas essas situações. Não, eu vou pensar assim, associou-se, ou seja, não me interessa se causou, mas ele está vivendo isso, e isso é verdadeiro. Mais possivelmente, não sei quanto a ele, mas assim, eu me sentiria bem cabisbaixo se não entrar num grau depressivo. E assim que as situações começassem a se modificar, mais possivelmente eu saindo na rua começasse também a perceber estímulos, coisas para se viver que pudesse ajudar a sair desse mecanismo negativo. Eu digo negativo porque estar sozinho em casa, em algum lugar, né? Não tem um emprego, não tem um relacionamento, alguém para trocar coisas próximas, assim, conviver fisicamente. Será que eu consigo sair disso? Bom, eu sou bastante otimista com a espécie humana, embora eu tenha sempre que respirar fundo, porque sempre tem alguma coisa difícil acontecendo, né? Mas, ainda assim, eu tenho que pensar, bom, após sairmos dessa primeira fase de isolamentos maiores e com medos, o que pode acontecer depois? Nós diminuímos o medo, nós começamos a encontrar as pessoas, nós começamos a poder retomar uma série de coisas que fossem importantes para a gente. Por isso que eu contava assim, eu tenho a impressão que a maioria vai tentar voltar para o anterior. Mesmo que não consiga ser do mesmo jeito, vai ter a sensação de que está voltando para o anterior. Volta ao que é conhecido, né? O que é mais seguro para a pessoa. Talvez o Oliveira já esteja, daqui a pouco, ao sair na rua, começar a ter todas as atividades, bom, então vou arranjar um emprego, arranjou um emprego aqui, e começa a olhar na rua e tipo, gostei dessa pessoa aqui, deixa eu ver se me aproximo dela. Ué. Para isso ele precisa estar também querendo abrir um horizonte, né, Oswaldo? Abrir o horizonte. Talvez seja um momento, mesmo nessa circunstância reclusa, de começar a desenhar um projeto de vida.
Você lembra do professor Ciampa, que você também conheceu o professor Ciampa Claro, nas aulas na mesma claro, faculdade. Ele me, claro. ele me ensinou um monte de coisas, você sabe que ele foi meu orientador do mestrado, mas ele me ensinou uma Aham. coisa, a pensarmos assim, é, toda pessoa tem que ter um projeto de vida, porque o projeto de vida parece ser um grande motivador para nós agirmos. O projeto de vida tem que ser aquele desenho, é um projeto só, não sei se vou conseguir colocar em prática, mas é um desenho do que eu gostaria que acontecesse, que eu gostaria que fosse, o que eu prefiro que fosse. Pois é, se eu começar a desenhar isso, de preferência, Oliveira, cate um papel, comece a escrever isso, porque provavelmente nós vamos ter algo assim, olha, isso aqui é possível de fazer. Ou, quando for possível fazer isso, eu já me preparei para isso. É um exercício individual, é só eu comigo mesmo. Ou seja, É, puxa, olha, acabou esse negócio aí, eu vou morar em outra cidade. Né? Eu vi uma pesquisa essa semana de comparações. As pessoas que vivem em cidades menores se dizem mais felizes do que as pessoas que moram em cidades nos maiores. centros, grandes centros urbanos, né? Hum, Pois é. E, muita gente pode fazer planos assim, tipo, eu vou sair disso aqui porque, caramba, né, eu só encontro gente desconhecida na rua. Pode ser, numa cidade pequena, nós vamos conhecer mais pessoas. Aqui no Brasil, quando nós falamos de uma cidade com, sei lá, 2, 3 mil habitantes, nós achamos uma coisa ridícula, né? É. A Europa está cheia de cidades com 1.000, 2.000, 3.000 habitantes. Cheia, tem um monte de cidadezinhas assim. 10 quilômetros depois tem outra cidadezinha assim. E aí pensava, morar numa cidade pequena assim, nós vamos conhecer as pessoas, tem muita troca afetiva. Ah, mas um toma conta da vida do outro. Que bom, né? Se eu estiver passando mal, tem um vizinho para tomar conta da minha vida, é verdade. Então talvez a gente possa fazer projetos diferentes do que a gente fazia aqui. Aliás, a outra colega nossa, Fátima Proti, está contando alguma coisa semelhante, né? Nós estarmos reclusos hoje, talvez É. seja a grande oportunidade de pensarmos novas possibilidades, fazermos algo diferente, coisa que nós não tínhamos coragem de fazer antes, porque, não, isso aqui está seguro. Mesmo assim, É eu ver- ainda percebo as pessoas querendo fazer a segurança, né? Sem dúvida, eu vejo que, assim, mudanças, sem dúvida, que vão ocorrer, né, Oswaldo? Aliás, já estão ocorrendo dentro desse período que a gente está. Mas também não adianta pensar que vai mudar da água para o vinho, porque também não é assim, né? A mudança não é Não, assim tão grande. Eu não. queria muito falar sobre isso, porque as pessoas, principalmente na questão dos relacionamentos, porque as pessoas acreditam que Hum, assim, bom, agora eu vou criar uma nova forma de amar. Eu tenho muita gente que me pergunta isso. Eu tenho uma nova forma de me relacionar. E realmente isso que eu tô vendo que esse relacionamento que eu tô vivendo, eu já tá na hora de trocar, porque isso aqui não tá legal. E não é bem assim, né? A mudança ela não é não, assim por conta da pandemia. Você descobre novas formas, mas você é precisa ver até verdade. que ponto você se adapta a elas, né? É verdade, porque a gente pode ter grandes fantasias de, não, eu vou, então vou morar numa cidade de 1.000 habitantes. Aí fico pensando na nossa realidade, na minha realidade. Puxa vida, uma cidade de 1.000 habitantes fica a quantos quilômetros do aeroporto internacional? Aí eu fico pensando na minha idade. Fica a quantos quilômetros de um hospital bom? Sabe, assim, eu tenho que ponderar uma série de coisas. Então, nós não mudamos para qualquer coisa. Nós podemos mudar para uma nova adaptação se essa nova adaptação começar a trazer vantagens para a gente. Só que a gente só vai saber testando e vivendo aquilo lá, não é? Mas nós temos que Uhum. levar a sério. Quando eu falei para o Oliveira assim, olha, vamos começar a pensar sério um projeto de vida. Por quê? Porque aí nós vamos poder, provavelmente, assim, fazer alguns testes legais, testes assim de realidade, saber se nós podemos vivenciar essas coisas mais cedo ou mais tarde. É, Sem algumas dúvida. delas, algumas delas a gente não vai querer. É, É. todos, todos nós temos fantasias, fantasias assim. Nós imaginamos coisas até translocadas. Quando nós percebemos que assim, bom, quais são as consequências dessa fantasia? Ah, tem isso aqui de legal.
mas tem isso de ruim, tem isso de mal, tem isso de péssimo. Não vou fazer isso mesmo. Quer dizer, possivelmente, muitas coisas que a gente diga, eu vou, que vou, que vou. Não, é melhor não ir. E algumas pessoas, às vezes, tentam de maneira inadequada, quero dizer, acham que precisam simplesmente testar uma nova possibilidade, mas também não ponderam com a realidade se aquilo é adequado ou não e vão. E aí É verdade. vivem a coisa ruim. Por isso que quando eu falo de um projeto, que aí nós podemos começar a ver quais partes são possíveis de serem produzidas, encaminhadas. Caramba, nós vamos descobrir o que é bom para a gente. E se acharmos uma solução, se acharmos uma compreensão, isto é viável, isto é bom, vou fazer. Não, isso já é melhor do que eu tinha antes. Já vale a pena. Mas ainda temos que testar. Muitas pessoas, eu percebo, que podem testar coisas novas e dão passos para trás. Eu não sei quanto a você, mas eu conheço um bocado de gente que há décadas já tentaram emigrar, sair do Brasil, ir para outro lugar e voltaram para o Brasil. Mas também conheço vários outros, conheço amigos de infância. Olha, em 1988, eu fui para um congresso em Boston, nos Estados Unidos. E na cidade de Boston, já estavam morando alguns amigos de infância. Meia dúzia deles estavam morando juntos lá, né, naquela história ainda assim, lavando copos, porque assim, não sei o que fazer. Olha, dessa meia dúzia, 4 deles ficaram lá. Moram lá hoje, ainda hoje. Ou seja, fizeram a vida lá. Aí pensava, caramba, eles se arrumaram, se organizaram, conseguiram conviver. Mas eu sei que outros não conseguem. Testam e voltam para trás. Mas eu acho importante também testar, porque faz com que a gente não fique fantasiando com algo que nunca vai acontecer. E se eu pensar em relacionamentos, pois é, será que o Oliveira quer outro relacionamento? Oliveira, presta atenção. Como eu estava apontando, é mais provável que a gente ainda vá buscar um relacionamento igual ao anterior. É a maior chance, porque a gente procura o conhecido. Conhecido, é verdade, é verdade. É verdade. Olha, pode falar, Oswaldo, só para depois eu entro com uma pergunta. Então, talvez, assim, ponderar se existem pessoas diferentes que possam trazer bem-estar. Só que nós vamos ter que fazer, vamos dizer, aproximações calmas, sucessivas e seguras, para também entendermos. Eu acho que, testando a nova possibilidade, eu acho que dá certo. Vou continuar assim. Mas isso significou que nós testamos, nós fizemos. E nós ganhamos com isso. Tem muita gente que tem medo de testar, né, Oswaldo? Até consegue visualizar, ter a fantasia dela, mas ela tem muito medo de testar, né? Porque antecipa, na grande maioria das vezes, um fracasso. Eu sempre gosto muito de usar a analogia do copo meio cheio e do copo meio vazio, né? Tem gente que tem muito mais a tendência a olhar o copo meio vazio do que o copo meio cheio, né? Eu tô com a minha caneca de chá meio cheia. Isso significa que eu já aproveitei meia caneca de chá. Peraí, eu posso sempre olhar e discutir comigo sobre como aproveitar essa nova coisa que se mostra para mim. Mas eu também posso me propor a observar e aproveitar a coisa que eu já vivi e que mas eu quero viver isso de novo, ou continuar vivendo isso. Como é que eu olho esse mesmo relacionamento e valorizo esses passos? Como é que eu valorizo a pessoa com quem eu vivo? Eu vou lhe contar assim, caramba, tá bom, eu acho que sobreviveria sozinho, mas é muito melhor conviver com outra pessoa que traz algum alento pra gente, mesmo quando assim as coisas, puxa, aquele dia tá tão difícil, aquele dia foi tão cansativo, e tem outra pessoa mostrando talvez alguma outra coisa. No outro dia, talvez seja ela que precise que a gente diga, olha, tem alguma coisa boa hoje. Perfeito. Nós trocamos. E nós precisamos trocar. Oswaldo, você sabe que a live, ela cai, né, se a gente ficar muito tempo aqui. Então, eu queria, assim, já estamos a 43 minutos de live, passou muito rápido, eu gosto muito de conversar com você sempre, mas eu queria, antes de encerrar isso tudo,
eu gostaria que você pudesse fazer uma consideração final em relação a esse nosso tema e depois engatar dizendo para as pessoas de que forma elas poderiam também conhecer um pouco mais do seu trabalho, divulgar aí um pouco do seu trabalho. Tá bom. Por favor. Primeiro, assim, toda situação crítica, ela tem uma grande importância na possibilidade de modificações. Se nós pudermos, no mínimo, debater com a gente mesmo para considerar a possibilidade das alternativas, nós não precisamos mudar totalmente 100%. Nós podemos mudar 10%. Mas mudar 10% voluntariamente, provavelmente nós vamos dizer assim, puxa vida, eu fui responsável por isso. Eu fiz porque eu organizei, eu planejei e eu fiz. Nós vamos ter... E não é uma sensação de poder boba. É uma sensação boa de, caramba, agora eu preciso aprender mais isso, porque eu posso sempre mudar 10% e não precisar esperar uma crise acontecer. A palavra crise, embora no português ela tenha um significado negativo, a palavra crise vem do grego que quer dizer oportunidade para mudança. Eu acho isso fantástico. Então, sempre que alguém me diz que está em crise, eu penso, vamos usar esse argumento, porque a chance de mudar está aí. Eu entendo e sei que muitas pessoas vão mudar coisas. Eu entendo e sei que muitos vão poder usar essa oportunidade. Mas muitos vão sofrer porque, eu queria ser como antes. Olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que nós nunca seremos igual antes. A boa notícia é que nós vamos ter a oportunidade de sermos diferentes, sermos melhores. Então, vamos fazer isso. As pessoas sempre falam de um saudosismo. Saudades da minha infância. Eu fico pensando e sempre olho assim, eu tive umas coisas legais. Mas também tive um monte de coisas que não eram legais. Espera um pouquinho. Isso já passou, eu tenho outra coisa para viver. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Eu já estou fazendo planos para 7 horas da manhã de sábado. E aí pensava, eu aprendo dessas coisas, eu literalmente aprendo essas coisas com meus pacientes. Eu comecei a aprender isso ainda lá na faculdade. Eu vou te contar uma coisa, não sei se alguma vez te contei isso. Eu contei isso para algumas pessoas. Lá na clínica da faculdade, eu me lembro da minha primeira paciente. Eu me lembro o quanto ela me ensinou que eu precisava ter cuidados. Porque ela me mostrou que para ela não mudar, ela sofria muito. Eu pensava, caramba, como é que eu vou ajudar essa pessoa a mudar? Bom, eu posso ajudar, desde que ela levante a mão e diga, eu estou te ouvindo, agora eu posso fazer um teste para mudar. E eu digo sempre fazer um teste, porque a realidade em si impõe. Não adianta eu querer. Muita gente diz assim, querer é poder. Eu sempre penso, bom, o querer é o primeiro passo. Eu tenho que aprender a fazer. E aprender a fazer pode significar que eu tenho que aprender um monte de coisas que eu nunca soube antes para conseguir mudar. Isso é bom, porque isso vai validar a mudança. Como eu estou dizendo, se eu fizer a mudança e não simplesmente me mudarem, eu tenho um poder que, caramba, agora é meu. Agora eu sei fazer. E eu percebo que é isso que eu faço no meu cotidiano, nas consultas, em todos os horários que eu atendo as pessoas. Também eu sei que, assim, às vezes, eu passo aquele horário todo, os nossos 50 minutos, né? Olhando e pensando assim, não vai ser essa semana. Bom, não vai ser essa semana. Mas eu tenho a semana que vem ainda. Porque o meu meio, a minha forma de ajudar as pessoas não é uma forma mágica e ela não depende apenas de uma circunscrição, de um momento que eu tenho. Não, eu tenho que animar essa pessoa, porque se eu animar essa pessoa, ela deslancha. Não, eu tenho que ajudá-la a reconhecer o poder que ela tem, mas é um poder que vai independer de mim. Eu não vou... dúvida. Você sabe também que muitas vezes a gente fala assim para os nossos pacientes, puxa, gostei, você conseguiu fazer coisas. E eles põem um sorriso assim, tipo, nossa, que legal que você gostou. Tipo, aí eu sempre fico olhando e pensando assim, bom, eu falei porque eu gostei mesmo, né? Mas não é para mim, né, que você tem que... Não é para mim, exatamente. Né? Ele não tem que fazer para mim.
Mas Claro. eu entendo que isso também tem uma importância, porque isso vai acontecendo, na semana que vem acontece mais uma coisa, e vai se somando uma série de coisas. Esse é o meu trabalho. E quando eu penso, e faz então algumas décadas que eu estou trabalhando e atendo pessoas com queixas sexuais, e principalmente casais, porque afinal de contas, as atividades sexuais acontecem em casais. Mesmo quando vem um solteiro dizendo assim, eu tenho um problema sexual, você pode me ajudar? Posso. Mas eu não tenho namorada, não tenho ninguém. Vamos entender como é que esse negócio de não ter namorada, não ter um relacionamento, e no entanto você quer ter uma atividade sexual que implica outra pessoa. Quer dizer, temos que desenvolver outras habilidades. E esse é o mecanismo que eu aprendi a fazer, e sabe, sempre fico olhando o mundo e percebo, tem uma série de coisas que mudam no mundo. Mas ainda continua uma grande quantidade de pessoas dizendo assim, eu tenho um problema sexual. Porque pertence à sua vida privativa, não pertence à vida lá fora, não é uma coisa dividida na rua e conversada com as outras pessoas facilmente. Então, as pessoas nos procuram porque precisam de alguém para privativamente conversar, para começando com o diálogo, descobrir um novo caminho para fazer as coisas. É o que eu posso oferecer para as pessoas. E você disse que eu escrevi um monte de livros. Eu escrevi sim. Monte. Eu sempre disse, desde aquela época ainda da faculdade, que eu usava meus 10 minutos de intervalo para escrever, né? Continua sendo assim, mas hoje eu acho que até demora um pouquinho mais para escrever. Mais ou menos. Mas muitos desses livros foram feitos exatamente para contar às pessoas coisas que eu percebo baseadas em ciência e não na minha opinião pessoal. Porque a minha opinião pessoal eu guardo para mim. Agora, ciência, além de sabermos o que está acontecendo no mundo, eu tenho que entender assim, o que me faz conhecer através de uma pesquisa que eu posso aplicar para um paciente. E às vezes a gente tem que ler um monte de coisas para tirar uma informaçãozinha que pode ajudar essa pessoa. É verdade. E Oswaldo, então conta aí para o pessoal que a gente já tem que encerrar, infelizmente. Eu quero que você possa aí dizer onde eles podem adquirir os seus livros, aonde que você pode ser localizado. Faça aí um marketing pessoal rapidinho para a gente. Nos últimos meses, e creio que em vários outros ainda, tanto os livros quanto eu mesmo, nós nos encontramos pela internet. Eu estou nas mídias sociais, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, no Facebook, no Twitter, sei lá, no que mais, né? Mas eu tento responder às pessoas o mais breve possível. Às vezes eu levo um dia ou dois, porque afinal de contas nós vamos nos intervalos fazendo rodízio de onde tem as pessoas se comunicando. Mas assim, eu procuro responder às pessoas. Eu sei que assim, eu posso responder uma dúvida por algum meio social, por um e-mail que seja, mas quando eu percebo que o necessário é um processo terapêutico, eu também vou ser sincero, vou dizer, olha, uma informação única não vai resolver o problema. Então, eu estou disponível para atendimento e, por enquanto, faço o atendimento virtual, porque, olha, não precisamos nos arriscar a coisas que nós não sabemos ainda. Nós já temos um mecanismo bastante útil para usarmos. Eu digo bastante útil porque eu estou vendo muita gente se dar bem para modificar comportamentos e coisas com essa conversa que nós mantemos por vídeo hoje em dia. Claro. Querem me achar? Vocês vão achar aí. Vocês notaram que assim, eu uso Osvi Rod, né? 3 letras dos meus nomes principais, de Oswaldo Rodrigues. Esse é o meu e-mail na UOL desde 1993, então já virou uma instituição para mim. Mas, pessoal, não esqueça que o Oswaldo é com W, tá bom? Não é com V, tá? Então, o Osvi Rod é com W, ok? Oswaldo, obrigado, Carla. Olha, amei ter você aqui comigo. Foi um grande prazer te reencontrar e espero que a gente possa trazer aí os seus conhecimentos em outras lives. Mas eu quero muito te agradecer por esta, né, que já nos acrescentou muito com todo o seu conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada. Te desejo tudo de bom. E é isso.
Eu quero também agradecer a todos que estão aqui, né? Que nos acompanharam até então. E aí, olha, este vídeo aqui vai ficar gravado no IGVT, aqui no meu Instagram. Então, se você perdeu, vai lá que você vai poder assistir tudo de novo o que o Oswaldo trouxe pra gente. Obrigada, viu, Oswaldo? Eu vou replicar e subir no YouTube também. Vamos lá. Beleza. Obrigado. É isso aí. Obrigado e boa semana para vocês todos. Imagina, muito obrigada. Um beijo grande, bom final de semana, pessoal. Obrigada, Oswaldo, bom fim de semana. Tchau, tchau, até mais.